Seja muito bem-vindo a mais um 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você tá no meu escritório e hoje o assunto é vacina. Não tem nada a ver com teologia, mas eu quero falar de vacina pra crente. E esse vídeo é um vídeo muito especial, certo? Porque eu fui pro seminário teológico aos 19 anos, certo? Quando eu larguei ciências contábeis pra ir ser pastor. Estudei grego, estudei hebraico, cosmovisão, filosofia, aprendi inglês. Fui lá arranhar o alemão, o francês, fui ler um monte de livro de história da igreja, coisa antiga, difícil, pericorese, pressuposicionalismo, supralapsarianismo, comunicatio idiomático. Pra grande questão da teologia agora, ser vacina, ser saúde pública. Eu não estudei isso na minha vida, certo? Eu fui pro mestrado em teologia sistemática, fui ler lá um monte de texto antigo, papapá. Não sei bulhufas de medicina. Eu não deveria estar falando nada de medicina na internet, porque eu sou um pastor, não sou um médico. Mas esse mundo maravilhoso, hiperconectado que nós temos, faz com que o ambiente de igreja seja hoje um grande ambiente de discussão sobre o que a gente faz na área de saúde pública, envolvendo a atual polêmica do coronavírus e as vacinas disponibilizadas para que a gente possa sair dessa catástrofe toda. As pesquisas mostram que o apoio político ao presidente hoje se dá principalmente no contexto de igreja protestante. Isso faz com que todas as desconfianças sobre vacina que a direita brasileira coloca seja muito popular dentro do ambiente de igreja. Saiu várias pesquisas no mundo todo mostrando que fake news encontram capilaridade com muito mais força dentro de ambientes religiosos, principalmente por causa das ansiedades apocalípticas. A gente acha que tudo é o anticristo e o fim do mundo. Nesses apocalipses de palha, em que fake news aparecem, a gente acha que a besta do anticristo tá ali na hora, aparecendo em tudo que é novo na nossa frente. E eu li uma reportagem de que pastores pregando em rádio que a vacina é do anticristo, é coisa da besta, que estão fazendo a gente de cobaia de teste. Índios que recebem essa mensagem em programas de rádio que deveriam servir para evangelizar os índios, agora evitam receber vacina, já que eles estão aí no grupo para receber a vacina primeiro. Eu recebo de vez em quando ligação de membro da igreja: pastor, o meu pai não quer se vacinar. Pastor, minha avó não quer se vacinar porque tá dizendo que Covid é a marca da besta. O que é que eu respondo? Essas questões sobre vacina inundaram o ambiente religioso e tá em ebulição dentro desse contexto. Então esse vídeo vai ter 4 pontos. Primeiro, o que são vacinas, como elas surgiram e o que é que o cristianismo tem a ver com isso. Segundo, uma análise das vacinas atuais para coronavírus que estão em polêmica aí. 3, uma análise dos argumentos contra a vacinação e a vacinação da Covid de forma específica. E 4, sobre a obrigatoriedade das vacinas, como é que um cristão se posiciona sobre isso. Ponto 1, o que é que são vacinas e como vacinas surgiram. E tudo remonta a um cristão chamado Edward Jenner. Ele nasceu em 6 de maio de 1749 como o 8º filho do reverendo Stephen Jenner, que era o vigário anglicano de Berkeley, uma pequena cidade da Inglaterra. Dizem que ele desejava ser pastor, como seu pai, mas que ele não conseguiu estudar academicamente, não tinha grana para pagar os estudos e tudo mais. E isso acabou levando ele a estudar medicina, porque naquele tempo era mais fácil ser cirurgião do que pastor. Então, aos 14 anos, ele se tornou aprendiz de cirurgião. E o seu nome se tornou famoso porque ele inventou a vacina contra a varíola, que na época matava milhões de pessoas todos os anos. E que hoje praticamente não existe mais, justamente porque ele inventou um método para deixar as pessoas imunes à varíola. A técnica dele era simples. Ele percebeu que pessoas que recebiam infecção por varíola animal não pegavam a varíola que dava em humanos. Então ele começou a inocular versões mais brandas da varíola retirada de animais em pessoas saudáveis. Naquela época não existia muita questão ética de medicina, então ele testou no filho dele, testou em todo mundo. Não tinha lá muito grupo controle nem nada parecido com isso. Mas foi a partir dele que a gente inventou esse processo de inocular pessoas versões mais brandas de doenças para que o corpo responda imunologicamente de uma forma a não pegar a versão completa, total da doença. Ou seja, ao invés de você pegar a doença na versão full mortal dela, o teu corpo tentar gerar anticorpos e tu às vezes morrer, agora você contrai uma versão simplificada da doença, seja o vírus morto, seja uma versão animal da doença. Tem essas questões aí, eu vou explicar melhor daqui a pouco. Você gera anticorpos para aquilo e antes da doença chegar em você, você já tá imune a ela e você sobrevive. A técnica do Jenner foi aperfeiçoada com o passar dos anos e é considerada por muitos o avanço científico que mais salvou vidas ao longo da história do mundo. E o que não é tão comentado por aí, por mais que seja amplamente conhecido, é que o Jenner era cristão, tinha interesses pastorais e em suas cartas privadas demonstrava muito respeito à vida da fé e à Bíblia Sagrada. Ele disse em uma carta a um amigo pouco antes de morrer: "Não me surpreende que os homens não sejam gratos a mim, mas admiro que não sejam gratos a Deus pelo bem que ele fez, me usando como seu instrumento para os meus semelhantes." Ele fez o que fez
justamente porque ele se cria um instrumento de Deus para o bem dos outros. Um rabino contemporâneo a ele, chamado Israel Lipschitz, escreveu no seu comentário da Mishnah que o Jenner era um dos justos das nações, merecendo um lugar elevado no mundo vindouro por ter salvado milhões de vidas da varíola. E quantas vidas mais ele não salvou depois de sua morte, com essa maravilhosa descoberta científica que ele forneceu pra gente. Ou seja, vacinas vêm do cristianismo. A vacina é uma invenção de um cristão, motivado pela sua fé em Deus em gerar bem para a sociedade. Então já começa por aí que a gente deveria tratar vacinas como uma coisa muito boa, ter muito respeito por aquilo que um irmão na fé criou, motivado pelo seu interesse em gerar bem nas pessoas através da glória do Deus vivo, conservando-lhes a vida de doenças que podem ser evitadas através de métodos médicos. E as vacinas hoje continuam funcionando mais ou menos do mesmo jeito. Você injeta algo derivado da doença, que não é tão grave ou que é praticamente inofensivo, para fazer o seu corpo gerar uma resposta imune, criar anticorpos para aquela doença, para que você não a pegue ou, se pegá-la, seja numa versão bem mais branda. Isso é um método conhecido, comprovado, testado, não é teoria, não é uma coisa que se imagina, a gente vê isso acontecer. Doenças são erradicadas, sabe? Sabe um animal que entra em extinção? Algumas doenças entram em extinção no mundo, simplesmente porque as pessoas usaram essa metodologia para se vacinar. Hoje nós vivemos com muito mais tranquilidade, com muito mais saúde do que homens de séculos atrás, por causa da invenção das vacinas. Ah, tudo bem, Iago. Entendi o que é uma vacina, entendi como o cristianismo está relacionado com isso. Então, vamos para o nosso segundo ponto. Hoje em dia, para você fazer uma vacina, você tem algumas fases para que isso ocorra. Você tem primeiro o teste pré-clínico, onde os cientistas testam as vacinas em células em laboratório e administram em animais, como camundongos, chimpanzés, para ver como é que se dá a resposta imunológica em células humanas em laboratório e em animais. Isso, claro, depois de muito tempo de pesquisa para poder ver o vírus, como é que o vírus se fixa no organismo e tudo mais, tem várias outras coisas que estão dentro disso aí antes de entrar nos testes pré-clínicos. Então tem a fase 1 do teste de segurança, onde um pequeno número de pessoas começa a receber aquela vacina e então se expande para a fase 2 de testes. Os cientistas administram as vacinas em centenas de pessoas divididas em grupos separados. Então tem um grupo com crianças, grupos com idosos e tentam ver como é que a vacina reage de forma diferente em cada um desses grupos. Esses testes visam observar ainda mais qual é a segurança da vacina. E então chega na fase 3, que é a coisa sair de centenas para milhares de pessoas. É aqui que a gente sabe exatamente qual é a taxa de eficácia da vacina, já que milhares de pessoas são vacinadas e se percebe quantos deles acabam pegando aquela doença que está tentando ser erradicada com a vacina. Outro grupo recebe um placebo, que sim, é basicamente nada, recebe, sei lá, soro fisiológico, que é para poder averiguar quem tá tendo a resposta real e quem não tá tendo a resposta real à vacina. Sei lá, se o placebo e a vacina gerarem o mesmo resultado, significa que, no fim das contas, injetar soro fisiológico daria aquele resultado. Isso é um jeito de controlar melhor o teste. Isso ajuda a testar melhor qual a dosagem ideal, como é que o corpo responde imunologicamente e tudo mais. É na fase 3 que você descobre a evidência da eficácia da vacina e você descobre os efeitos colaterais raros. Veja, os efeitos colaterais mais improváveis aparecem nessa fase. E é daí que se aprova ou não uma vacina. Se os pesquisadores observarem sintomas problemáticos, preocupantes, algo ruim, a vacina é pausada ou cancelada. Ou então a vacina é aprovada. Analisa-se os resultados e se chega à conclusão que ela é boa para ser administrada num grande número de pessoas. E existe também a possibilidade da aprovação antecipada ou emergencial, que é quando, ainda na fase 3, apenas com resultados preliminares já se aprova a vacina. Isso aconteceu em alguns países, no caso do coronavírus, quando os dados preliminares da fase 3 já indicaram que a vacina muito provavelmente é segura, por conta dos riscos envolvendo saúde pública, já se aprovou o uso emergencial da vacina, enquanto os outros dados vão saindo. Certo, essa é a história da vacina, o que é que a vacina faz, como é que as vacinas são feitas hoje, quais são as fases para aprovar uma vacina. Chuchu beleza. Isso posto, vamos falar especificamente das vacinas para Covid. Os dados do momento são o seguinte: nós temos 36 vacinas na fase 1 de teste, 25 vacinas na fase 2, 20 vacinas na fase 3, 7 aprovadas em cunho emergencial e 3 já aprovadas de forma um tanto definitiva. Dessas vacinas que a gente tem para discutir aqui, 2 usam a metodologia do RNA mensageiro, que é a da Pfizer e a da Moderna. Como é que funciona a vacina de RNA mensageiro? Funciona assim: um RNA mensageiro é composto em laboratório, de forma artificial, baseado obviamente na doença, para que ela gere informações às células sobre o tipo de antígeno que elas devem gerar.
Ou seja, uma vez que o RNA mensageiro é um tipo de informação que gera uma resposta nas células, eles montam um RNA cuja resposta vai ser uma resposta imune por parte das células. Então, quando o RNA mensageiro é inserido no organismo, as células usam essa informação para produzir o antígeno. O antígeno, então, se espalha pela superfície das células, que passa a ser reconhecido pelo sistema imunológico, que entende que aquela proteína não faz parte do organismo e, então, passa a produzir anticorpos para aquela doença. Esse é um método muito interessante sobre vacina, porque ele não usa um vírus a ser inoculado, nem um adenovírus, nem nada parecido. A resposta imune é justamente a resposta de quem contraiu a doença, mas de uma maneira que não possibilita qualquer infecção por parte daquele que recebe a vacina, já que é mais um processo de educação do organismo do que expor o organismo a alguma versão da doença. Iago, isso não muda o nosso DNA? Não, vou explicar isso daqui a pouco. Então, das vacinas que a gente tem sendo usadas por aí, que usam o método do RNA mensageiro, é a da Pfizer, que passou por todas as fases de teste, que foi aprovada já definitivamente em vários países, está sendo usada hoje nos Estados Unidos em caráter emergencial e que apresenta uma eficácia de 95% contra coronavírus. Ou seja, quem toma vacina, 95% de chance de não pegar a doença. E a gente tem a da Moderna. A da Moderna já foi aprovada na Suíça, ela já é usada definitivamente lá e está em uso emergencial em outros países. Ela tem 94,5% de eficácia de você não pegar a doença tomando ela. Deixa eu só explicar aqui rapidinho o que é que essas eficácias significam. A Anvisa aprovava vacinas no Brasil com 50% de taxa de eficácia. Vacinas com taxa de eficácia tão alta como essa da Covid são eventos históricos fabulosos. As eficácias das vacinas para Covid são maiores do que a média das eficácias de vacinas que eram aprovadas antes delas. Existem outras 3 vacinas que usam outra metodologia, que é o método do adenovírus. Simplificando o máximo essa questão, para quem não tem perícia na medicina, que foi exatamente o que eu precisei fazer, tentar achar ilustrações que simplificassem para mim, usa-se um tipo de vírus que recebe algumas das informações do vírus que se deseja erradicar, mas que não é o vírus da doença em si. Então, por exemplo, no caso do coronavírus, eles têm uma proteína chamada spike, que é usado para entrar na célula do indivíduo. Se você vê uma foto do coronavírus, tem aqueles espinhozinhos. Então, o que é que os cientistas fazem? Eles pegam a informação genética só daquele espinhozinho, coloca em outro vírus, que não seja o vírus do coronavírus, e faz com que o corpo responda de forma imune exatamente a aquela informação que faria o vírus entrar em nós. Então, o que foi que os cientistas fizeram? Pegaram um vírus de gripe de macaco que não atinge o ser humano, porque é um vírus que só atinge os animais, o ser humano não é atingido por esse vírus, e colocaram parte do RNA do novo coronavírus, para que ele passe a produzir exatamente aquela proteína spike que faz com que o vírus possa entrar na célula. Então, quando esse adenovírus é inoculado pelo ser humano, faz com que o sistema imune consiga se proteger do coronavírus. 3 vacinas dessas em estágios mais avançados usam essa metodologia, que já é muito usada em várias outras vacinas e que também é muito seguro. A gente tem a da Oxford com a AstraZeneca, já está sendo usada emergencialmente na Inglaterra, na Índia, no México, em vários outros países. Tem 82,4% de eficácia. Tem a famosa Sputnik, que já está sendo usado na Rússia e em vários outros países, 91,6% de eficácia. E a mais recente, que é da Johnson & Johnson, o que eu achei muito legal, que eu me imagino usando shampoo anti-Covid. Ela ainda não foi aprovada em nenhum país, ainda está na fase 3, mas ela está apresentando dados muito promissores e parece dar um indicativo de eficácia até 72%. Mas por fim, nós temos um método dos mais tradicionais aí, que é do vírus inativado. É o modo mais clássico aí de fazer vacina. Você pega o vírus, você mata o vírus, você recebe o vírus morto ou enfraquecido do seu organismo e teu corpo se defende daquele vírus como se ele estivesse vivo. Você não pega a doença porque o vírus está morto, mas teu corpo já recebeu poder imunológico contra o vírus vivo se um dia ele viesse até você. Esse é o caso da vacina da Sinopharm, que já está sendo usada na China e nos Emirados Árabes. Os dados clínicos eram de uma eficácia de 79%. E a famosa Sinovac, a Coronavac, a vacina que era do Dória e agora é do Brasil. Pelo menos é isso que o presidente falou. Ela foi autorizada para uso na China e os testes no Instituto Butantan, aqui no Brasil, dão a ela uma eficácia de um pouco mais de 50% para não pegar coronavírus, mas uma eficácia de 100% contra casos graves de coronavírus. Ou seja, se você fosse pegar a doença, é metade de chance de não pegar, e se pegar, é uma versão mais leve da doença. Todas essas vacinas foram testadas, aprovadas em todas as fases. No momento que esse vídeo vai pro ar, mais de 105 milhões de pessoas já foram vacinadas no mundo, e nós não temos casos relevantes de efeitos colaterais. Teve algumas pessoas que tiveram alergia, tomaram antialérgico e ficaram boas. Teve gente que morreu, mas que não morreu por causa da vacina, porque as pessoas morrem, acontece. É uma infelicidade, mas nenhuma morte de pessoas que se vacinaram foi confirmada como sendo morte por causa da vacina. E a gente já tem um ambiente mundial com 100 milhões de pessoas aí vacinadas e, graças a Deus, indo muito bem. Não há motivo para temermos vacina
nesse momento. Ora, a gente precisa das vacinas, são a única forma nesse momento da gente voltar ao normal em nossas vidas. E eu digo, como pastor de igreja, é a única forma no momento de nós voltarmos à nossa vida eclesiástica da forma normal e a nós voltarmos à nossa vida missionária de forma normal. Sabe o que mais me faz ansiar por vacina? É saber que quando elas vierem em massa, nós vamos poder voltar para as viagens missionárias que foram todas canceladas, a gente vai poder voltar às nossas conferências teológicas, que muitas estão prejudicadas e sendo canceladas, a gente vai poder voltar à comunhão da vida de igreja de forma integral. Os nossos velhos e doentes vão poder voltar à vida de comunidade com mais segurança. Surgiram vacinas para Covid, esse vídeo podia acabar agora com muita alegria e em alto astral. Podemos já ter esperanças que as coisas vão melhorar graças à atuação de Deus em usar homens, que são seus ministros, creiam nele ou não, mas que Deus usa para fazer o nosso bem. Surgiram vacinas para Covid, vários cristãos estão dizendo que não vão tomar. E agora? A gente não vai tomar vacina? Esse é o nosso terceiro ponto. Existem basicamente 3 grupos aí que são contra a vacinação à Covid nesse momento. Primeiro, são os antivacinas tradicionais, a galera que diz que vacina causa autismo e esses negócios todos. Desde quando a revista Lancet publicou em 1998 um artigo relacionando a vacina tríplice viral ao autismo. E muita gente ainda aparece associando vacinas a doenças. E isso tudo é bobagem, já é amplamente refutado. Com 3 cliques aí na internet, você lê papers, artigos, você assiste vídeos mostrando por que vacinas são seguras, por que elas não causam esse tipo de coisa, e mostra como é que algumas coisas que você lê por aí são na verdade falsidades. Não acredite no que você recebe no Zap Zap, nem sempre é verdade, ainda que seja um médico falando. Muitas vezes é fraude mesmo. O próprio médico que publicou esse artigo, o Andrew Wakefield, foi desmascarado em 2010 como tendo forjado os dados para poder vender uma outra vacina que ele queria fazer lá. A análise de dados, as refutações, os ambientes acadêmicos onde os papers são julgados e analisados são um ambiente propício para que seja avaliado com cuidado todos os interesses pessoais que aparecem defendendo uma ideia ou outra. Já teve estudo com mais de 650 mil crianças mostrando que a tríplice viral não tem nenhuma relação com o autismo. Mas o que é interessante é que o pessoal que hoje tem falado contra a vacina da Covid não são simplesmente antivacinas tradicionais. Pessoas são contra vacinas. Esse é um grupo praticamente extinto. A galera que é contra essa vacina. Então, esse primeiro grupo não é tão relevante. O segundo grupo é o grupo dos apocalípticos. É a galera que encontra na vacinação alguma referência ou algum cumprimento profético do apocalipse bíblico. Como se uma vacina pudesse ser a marca da besta. E deixa eu dizer algumas coisas sobre a marca da besta aqui como teólogo e pastor protestante. Primeiro, a marca da besta não vai ser algo que você vai receber sem querer. Não vai ser uma coisa que você assume fingindo que é algo neutro, algo bom, e depois vai ser louvor ao anticristo. Puxa, vacilei. Isso é muito vendido por aí com a ideia de chip da besta ou o que é que seja, mas isso não tá na Bíblia. A marca da besta que aparece em Apocalipse 13 vai ser um sinal de adoração racional e consciente ao anticristo. Você vai escolher adorar o anticristo por causa de seu poder político, do seu poder religioso e milagroso, dos milagres que ele realiza, dos sinais que ele dá. Então você, em adoração e louvor ao nome dele, você aceita a marca da besta. Não vai ser algo que você faz sem querer, porque você queria usar a biometria do Bradesco, colocar um código de barras no seu livro, e eita, vacilei, era o código da besta. Não sabia. Não é assim que vai acontecer. Fora que para ser a marca da besta, tem que ser exigida de todos para que eles possam comprar e vender. Tem que ter o número de um homem associado a ela e não várias empresas diferentes competindo. Tem que ter exatamente o 666, é o número desse homem, literalmente. Tem que ser colocada na mão direita e na testa. Não é um negócio que você bota no músculo de um braço. Aquele que ordena que isso seja implementado é o falso profeta, que está relacionado a um governo mundial com poderio sobrenatural sobre todos os povos. Esse falso profeta tem que fazer fogo cair do céu, erguer a imagem do anticristo, fazer com que essa imagem fale e exigir que essa imagem seja adorada com ameaça de morte. Fora que ele tem que ter feito aliança com Israel, permitido sacrifícios no templo, logo o templo está reconstruído, ele vai conquistar terras e nações no Oriente Médio, profanar o templo e promover a maior perseguição a judeus e cristãos já vistos na terra. Isso está acontecendo? Não está, então não é a marca da besta, pode ficar em paz. Quando esse cenário surgir, aí você pode ficar com medo da biometria do Bradesco. Até lá, você pode ficar tranquilo, você não vive na ansiedade do Apocalipse. Paulo escreve aos Tessalônicos porque eles já viviam na ansiedade do Apocalipse e viviam como se fosse agora que tudo ia acabar, então paravam até de trabalhar. E Paulo os condena, deixando claro que não era aquele o momento das coisas. Nós temos sim uma expectativa pelo Apocalipse, mas não vivemos em ansiedade pelo Apocalipse. Então não vemos o anticristo onde ele não está. A escritura nos diz qual vai ser o cenário da marca da besta, e se esse cenário não existe, a gente não vive amedrontado. Agora, em terceiro lugar,
lugar, a gente tem o grupo dos politizados. E esse talvez seja o grupo que dê mais trabalho da gente conversar aqui, porque esses são os que argumentam que essas vacinas específicas são ruins. O problema deles não é que eles são anti-vacinas de forma tradicional, o problema deles não é que eles veem nada do anticristo, da marca da besta ou o que quer que seja, é porque eles não confiam na eficácia e na segurança dessas vacinas específicas. E isso é muitas vezes motivado por posturas políticas do presidente, por uma subserviência a um grupo específico de visão política, como acontece muitas vezes em certos setores da direita, seja porque aparecem especialistas um pouco bobos, que por mais que falem com a linguagem médica e tenham um currículo médico, não parecem estar pesquisando e se inteirando exatamente de como se deram os processos dessas vacinas. Eu não sou médico e com algum tempo de pesquisa eu posso ver que declarações públicas, sei lá, do Osmar Terra ou da Nise Yamaguchi são falsas. Você joga no Google, procura, mas foi assim mesmo? E é errado, é mentira. Não corresponde aos fatos. Porque você pode ter se formado em medicina em 1912, e isso te dá alguma linguagem, algum conhecimento médico, e você fazer correlações médicas corretas baseado em dados errados. Porque você não foi atrás de pesquisar como é que as coisas aconteceram de fato. Então não se deixe enganar por alguém que tenha currículo médico. Alguém pode ter currículo médico e pesquisar mal. Isso é muito comum. Então deixa eu lidar com 8 argumentos que estão sendo usados para você não se vacinar com as vacinas da Covid. Primeiro, dizem que as vacinas foram feitas muito rápido e que por isso elas não são confiáveis. E esse dado é em parte verdadeiro, mas a sua conclusão é falsa. A vacina que foi feita de forma mais rápida no mundo antes das vacinas de Covid tinha sido a vacina para cachumba, que levou 4 anos, em 1960, e a vacina do Ebola, que levou 5 anos, cada um de acordo com seus protocolos da época. Mas uma combinação de fatores muito particular fez com que a vacina de Covid pudesse ser feita tão rápida. Primeiro, nunca na história do mundo teve tanta grana injetada em pesquisa. Os grandes milionários estavam perdendo muito dinheiro com a parada do comércio. Eles começaram a investir, fora que muitos filantropos começaram a entrar nisso. Além disso, havia muito interesse de lucro em cima da venda dessas vacinas. Então, nenhuma outra vacina na história teve tanto dinheiro metido nela. Esse dinheiro todo fez com que alguns processos pudessem ser feitos com mais facilidade. Antes você demorava para conseguir abrir um edital de captação de gente para vir ser cobaia de vacina, foi tudo muito rápido. As burocracias passaram muito mais rápido, de forma que o esforço pode ser concentrado no aspecto de desenvolvimento da pesquisa. Fora que o cenário de pandemia, quase 2 milhões de pessoas mortas no mundo, faz com que haja um esforço humano fora do normal em busca de respostas acerca da Covid. Se antes havia um processo de pesquisa um tanto normal, agora é pesquisador trabalhando feito maluco, com equipe muito maior, com muito mais dinheiro inserido, com muita hora extra para fazer a coisa funcionar. Fora que existem muitas farmacêuticas em busca de vacina. Fora que metodologias novas e mais rápidas, como a do vetor viral e do RNA mensageiro, são muito mais rápidas de serem produzidas do que modelos antigos de vacina. O que se entende é que toda essa corrida pela vacina do coronavírus vai mudar para sempre o modo como a gente faz vacina, de forma que novas tecnologias, novas metodologias foram surgindo, que vai deixar o processo de fazer vacinas mais rápido para sempre. Fora que a vacina para a Covid não veio do nada. O SARS-CoV não é um vírus novo, ele já era muito conhecido e já existia muita pesquisa sobre ele. O processo de formar a vacina usou o fato de que já tinha muita coisa descoberta e entendida que acelerou o processo. Por exemplo, para você não confiar só no que eu estou dizendo, o fato da taxa de mutações do SARS-CoV-2 ser muito menor do que de outros vírus e das pesquisas já saberem qual proteína específica do SARS-CoV-2 liga a célula ao organismo, que é aquela espícula chamada spike que eu falei pra vocês, fez com que tudo fosse muito mais rápido. Muitas vezes demora anos para descobrir qual parte específica do vírus é que se liga ao organismo para saber qual parte atacar diretamente. Isso já era praticamente conhecido quando se deu a corrida pela vacina. Então sim, é verdade, as vacinas pro Covid foram recorde de tempo, mas isso não é anormal diante do cenário, diante do que já havia de pesquisa e diante de quanto dinheiro foi injetado para que isso acontecesse. Nada se deu de uma forma a gerar qualquer desconfiança. Em segundo lugar, há quem diga que não foram seguidas todas as etapas dos testes. Mas veja, isso também é falso. Todas as vacinas que a gente tem aprovadas seguiram todas as etapas. O que existe, na verdade, são aprovações emergenciais com dados parciais da fase 3, onde já existe alguma certeza de segurança e de eficácia da vacina, mas muitas dessas vacinas já foram aprovadas definitivamente. As etapas mais demoradas não são os testes em humanos, são as pesquisas prévias em laboratório. Isso já estava praticamente pronto. E nisso já havia muita informação que pode ser usada para avançar o processo de pesquisa já para a fase clínica e de testes em humanos. O pessoal diz, estão fazendo a gente de cobaia. Não, as cobaias já foram usadas. Passou da fase 3, não tem mais absolutamente nenhuma fase de teste. Já é
aprovação total e cabal. Todas as etapas em todas as vacinas foram cumpridas, à exceção daquelas que ainda estão no fim da fase 3. E no caso da Covid, essas fases foram mais rigorosas. As pessoas ficam espalhando por aí que, não, foi feito de qualquer jeito pra ser rápido, e não. O FDA americano, por exemplo, pegou a fase 3, que geralmente dura 6 semanas, e obrigou que fosse 8 semanas. Veja, a fase 3 geralmente dura isso mesmo. E a fase 3 demorou mais, porque eles queriam averiguar e ter certeza da qualidade da vacina que eles estavam oferecendo. O que os médicos do mundo inteiro estão dizendo é que não houve atalhos, não se pulou etapas, tudo foi feito dentro do rigor que sempre é usado para qualquer vacina. Em terceiro lugar, a ideia de que a vacina veio da China, e que porque veio da China, a China não é confiável e tudo mais. Esse é um argumento rápido de lidar. Por mais que a vacina venha da China, não é como comprar uma muamba no AliExpress que você recebe e você injeta no seu braço. A vacina, sim, vem de insumos da China, é em parceria com agências chinesas, mas os testes são feitos aqui. É o Butantan quem fabrica, o Butantan quem testa, o Butantan quem analisa os dados. A vacina é feita, testada e aprovada no Brasil. Ela tem qualquer parceria com a China, absolutamente não importa. Podia ser de qualquer lugar, podia vir de Atlantis. A gente não ia simplesmente pegar um negócio que vem num caminhão e enfiar no braço. Tudo é testado, aprovado, dentro do mais alto rigor brasileiro, porque nós somos referência mundial, graças ao bom Deus, em alguma coisa. Porque a Anvisa faz um excelente trabalho nessa parte de avaliar e aprovar esse tipo de coisa. Então não, a vacina não é um negócio que vem dos porões da China, que vem de uma sala no Partido Comunista Chinês, com um monte de criança escrava, injetando alguma coisa lá, não. Ela vem pro Brasil, acontece no Brasil, é feita no Brasil e aprovada pela agência e instituição brasileira. Em quarto lugar, a ideia de que existem efeitos a longo prazo que não são conhecidos e que a gente não pode se vacinar porque não se sabe o que ela pode gerar a longo prazo. E de novo, não existe registro de vacinas que gerem efeitos colaterais a longo prazo, porque nenhuma substância tem esse poder sobre o seu organismo. Quando o seu corpo recebe a informação da vacina, isso é processado muito rápido e gera resultados imediatos. Se não existem efeitos colaterais ali nas primeiras semanas, não vão existir efeitos colaterais mais. Já temos vacinados no mundo inteiro. As vacinas passaram ou estão passando por todas as fases de teste. Não há qualquer registro de efeito colateral a longo prazo. Isso é um mito, isso não existe. Isso foi inventado recentemente e isso não é uma possibilidade. Qualquer efeito colateral da vacina seria identificado nas primeiras semanas, logo nos primeiros dias, na verdade, porque a substância não vai ficar passeando ali pelo teu corpo ad infinitum para depois gerar o resultado ou o que quer que seja. Isso não existe, isso vem de literatura que não é médica. Em quinto lugar, tem a ideia de que a vacina pode mudar o DNA. E não importa, mesmo que você tome vacina de RNA mensageiro, adenovírus, nenhuma dessas vacinas é capaz de mudar o seu DNA. A verdade é que não existe muito o que fazer para mudar o teu DNA. O nosso DNA fica muito bem protegido no núcleo das células. E não há chance que ele entre em contato com material genético de vacina, porque o vírus só circula o citoplasma da célula. As vacinas de primeira geração, que usam vírus inativado ou vírus atenuado, sequer chegam a entrar na célula, quanto mais chegar perto do núcleo. Até as vacinas de RNA mensageiro, que deve ser daí que veio a ideia de que vai mudar o teu DNA, nem chegam a passar pela membrana plasmática, fazem todo o trabalho fora da célula. Injetar RNA em alguém não mexe em nada no DNA da célula humana. De novo, isso é uma teoria da conspiração, isso é um mito baseado em falta de informação médica. Tanto que uma questão fundamental nas vacinas de RNA mensageiro foi o esforço para criar um tipo de cápsula que evitasse que o RNA mensageiro não fosse destruído pelo corpo antes de chegar no citoplasma. Que dirá então chegar no núcleo da célula e mexer com o DNA humano. E mais, alguns vão dizer, Iago, mas essa vacina de RNA mensageiro é uma coisa tão nova, não existem outras vacinas assim, como é que você sabe realmente que não vai mudar o DNA? É uma coisa extremamente nova e, mais uma vez, é fake news de internet. Apesar de ser uma técnica recente, ela não foi criada agora em 2020 ou 2021. Já faz 12 anos que se estuda sobre essa técnica de vacina. Dizer que é uma coisa completamente nova, nunca feita antes, é um exagero que serve apenas para desinformar pessoas. Sexto argumento é que tem um microchip na vacina. E isso veio quando o Bill Gates disse para a BBC em março do ano passado sobre a possibilidade de criar um certificado digital para dizer quem foi vacinado, quem não foi, quem pegou a doença, quem não foi, como uma forma de tentar lidar com viagens internacionais, como se fosse um cartão de vacinação universal digital, digamos assim. Eu tenho o meu cartão de vacinação que eu uso para fazer viagem internacional. Quando eu fui pregar na Colômbia, eu tive que provar que estava vacinado para a febre amarela. A Anvisa que fornece isso também. A ideia dele é criar um negócio digital aí e tal, e começar a inventar a história de microchip na vacina para poder dizer e averiguar, e vai vir um 5G da China e vai ativar o microchip ou o que é que seja. E essa tecnologia nem existe. Isso é só o Bill Gates viajando sobre as possibilidades, como todo milionário mundial que quer
dominar o mundo, sei lá o que é que esse povo milionário quer fazer, já tem dinheiro pra burro, ainda quer fazer maldição sobre a vida dos outros, fica essa frescura de Great Reset, essas frescura de fetiche de bilionário dos anos 80 que não para com essas porcaria. Great Reset minhas ventas. Sabe, eu não duvido que esse pessoal tenha seus planos de dominação global, mas não existe nada em curso, nada que seja averiguável, não é evidência desse tipo de coisa. As informações que são compartilhadas são falsas, não existe nenhum microchip do Bill Gates dentro das vacinas. Veja, a gente pode em laboratório ver o que tem dentro de uma vacina, separar cada um dos seus componentes e entender e ver se tem microchip lá ou não. E outra, microchip é caro, brother. Você acha que vacinar a população inteira e meter microchip em todo mundo é um negócio barato? Eu acho que não existe um ser humano no mundo com dinheiro pra meter microchip na população inteira. Ainda tem a ideia de que não, a vacina vai mudar de sexo, mudar meu DNA, eu vou virar biologia de gênero. Aí já é droga já, não tem mais pra onde ir não. Aí é loucura completa. Em sétimo lugar, tem a ideia de que a vacina é feita de fetos abortados, que fetos abortados estão sendo usados para vacina. E isso é falso. As culturas de células que são usadas em laboratório, que já vieram de pessoas vivas, não provém de abortos que estão sendo feitos para tirar as células das crianças. Você precisa de células humanas para poder trabalhar em laboratório. E as células de mamíferos tendem a morrer muito rápido. Logo, você precisa de células que gostam de se multiplicar. O que é que os cientistas fazem? Pegam células cancerígenas e células de bebês mortos. Geralmente vem de um bebê que foi morto e uma cultura de célula, algumas células são tiradas para poder multiplicar essas células no laboratório e usá-las como teste para alguma coisa. Existe o famoso REC 293, que é um bebê que foi abortado em 1973 lá no Canadá, e células do rim desse bebê foi tirado para ser multiplicado no laboratório e estudado e usado para desenvolver vacina, lá, esse negócio do adoçante ou o que é que seja. Não é que se usa a célula no produto, no item, mas que se usa para testar laboratorialmente algumas coisas, ver se elas reagem àquela célula humana. Então, ao invés de testar no ser humano, testa em uma cultura de células que existe no laboratório que foi tirado de alguém, seja do câncer de uma pessoa adulta ou de um bebê que morreu e que parte da célula é tirada para pesquisa. Infelizmente, e essa é a parte verdadeira da história, em países onde o aborto é legal, onde o aborto é legalizado, essas culturas de células muitas vezes vêm de fetos que as mães decidiram abortar. O bebê seria ou jogado no lixo, ou ia entrar num pote em alguma universidade de medicina, e antes disso os médicos retiram algo ali das células para criar uma cultura de célula. Aí o problema não tá no fato de uma cultura de célula ser formada de um bebê morto. O problema está no fato de terem matado aquela criança. A gente não tem que lutar contra a criação de culturas de células, porque bebês não estão sendo abortados para formar culturas de células, o que seria um problema ético sério. Mas bebês que estão sendo abortados legalmente acabam sendo usados. Minha posição é que o aborto não deveria ser legal e que só se criasse cultura de células de bebês que morreram naturalmente, e que a infeliz morte dessas crianças acabaria gerando algum bem, algum avanço médico, algum avanço científico, como pessoas adultas que morrem e doam seu corpo para a ciência ou o que quer que seja. Mas de novo, por mais que haja a questão do aborto aí relacionado, que não deveria existir, o aborto não deveria acontecer, a questão não está no processo de criar culturas de células para se usar em laboratório. Está em mães abortarem crianças. É outro problema. E veja, essas culturas de células são usadas para muita coisa. Muito remédio é feito com base nesse tipo de cultura de célula. Sabe um remédio que usa cultura de célula de feto abortado? A cloroquina. A hidroxicloroquina também foi feita a partir desse tipo de pesquisa. E hoje, muita gente que alardeia o terrível disso é gente que também defende o uso de cloroquina. Então veja, ninguém está abortando crianças para fazer cultura de célula. O que fazem é usar tecidos de crianças natimortas para criar cultura de células e, infelizmente, algumas dessas crianças são crianças que as mães decidiram abortar. Então veja, o problema e a questão não está relacionado ao processo de criar cultura de células. Está na origem dessas crianças que estão mortas, algumas são assassinadas pelas suas mães. Então o debate e o problema é outro. Fazer cultura de células não mata o bebê. Não é um processo de matar a criança para poder fazer cultura de célula ou o que é que seja. Isso é tudo mentira. E em último lugar, é a ideia de que tem gente morrendo ou passando mal com a vacina. O que, novamente, é tudo mentira, é tudo falso. Ah, mas morreu um monte de velhinho na Europa. Falso. Ah, mas a mulher passou mal assim que tomou a vacina lá. Não foi por isso. Ah, mas tem uma galera com alergia lá. Só pesquisar essas informações, eu averiguei todas. Não tenho como ficar refutando cada uma das fake news que aparecem. Já tô refutando muitas aqui, o vídeo já tá enorme. Então você pode pesquisar cada uma dessas coisas. Eu averiguei todas que eu consegui. E não existe notícia de gente passando mal, morrendo, ou o que é que seja por causa das vacinas para Covid. A gente tem cada vez mais certeza da segurança dessas vacinas. Mas aí entra na última questão. Essas vacinas deveriam ser obrigatórias? Existe uma questão política envolvida aí. O governo deveria impor vacinas sobre as pessoas? E a verdade é que a vacinação no Brasil já é, em certo sentido, obrigatória. Quando se fala em obrigatoriedade da vacina, não está falando do período da revolta da vacina, de entrar à força na casa das pessoas e injetar. Não é disso que se está falando. Mas são algumas sanções que já existem para que você tome vacina. Por exemplo, em várias cidades e estados brasileiros, você não matricula
matricula seu filho na escola sem o cartão de vacina. Você não pode fazer concurso público sem o cartão de vacina. Você não recebe o Bolsa Família sem estar vacinado. Você não consegue se alistar no serviço militar. Você não pode fazer algumas viagens internacionais sem tomar a vacina necessária. Você não consegue trabalhar em algumas empresas ou em certas áreas do serviço público sem estar vacinado. Então, quando se fala de obrigatoriedade, é nesse sentido, não é de eu quero ver quem é que vai vir me vacinar. Ninguém vai atrás de você com a seringa, ninguém vai lhe esperar na esquina com a zarabatana pra e vacinar você à força, sabe? Não é isso, tá ligado? Não é isso. São certas sanções que vão acontecer porque você é um perigo às outras pessoas em um cenário de pandemia por não estar vacinado. E aqui entra uma questão política muito intrincada, porque a gente tá discutindo sobre externalidade negativa. É quando o teu exercício de liberdade gera uma externalidade, um efeito externo ao teu próprio exercício de liberdade que prejudica um terceiro. Então, você não quer se vacinar e a liberdade é sua. Mas aí por isso você se torna um vetor de doença a mim, que por algum motivo não vacinei porque não tinha, porque sou imunossuprimido, então não posso me vacinar, porque tô dentro de algum tipo de grupo que não consegue se vacinar, sou velho, criança ou o que quer que seja. Ou talvez eu me vacinei e fiquei naqueles 3%, sei lá, 20%, dependendo da vacina, de não estar suprimido realmente da doença. Então, o seu exercício de liberdade afeta a minha liberdade, se levanta contra a minha liberdade. Então, a gente tem um conflito entre duas liberdades. A minha liberdade de não pegar a sua doença é afetada pela sua liberdade de não querer se proteger da doença. E isso não é fácil de averiguar porque é um negócio que se dá pelo ar. Como é que eu me defendo de algo assim? Ora, eu sou um liberal e eu só acredito em intervenção estatal em casos de conflitos de liberdade. Se a liberdade do seu punho encontrar a liberdade do meu queixo, eu acredito que o Estado tem que impedir que você exerça a sua liberdade contra mim. Se você, como pai, espanca o seu filho, mata seu filho, coloca o teu filho acorrentado dentro de um barril, ora, é função do Estado ir lá e proteger o seu filho, porque a sua liberdade de fazer o que você quiser com seu filho entra em conflito com a liberdade do seu filho de ser tratado com o mínimo de dignidade. Então, quando a gente fala de obrigatoriedade da vacina e da liberdade individual, você tem que discutir a liberdade individual primeiro da criança, porque ela não é autônoma para tomar as próprias decisões e a liberdade dos pais é limitada pela liberdade dos filhos. Então, o filho tem o direito de receber a vacina enquanto houver argumentos racionais e consenso dentro do ambiente acadêmico acerca da validade da vacina. A liberdade do pai é limitada pela liberdade do filho. Assim como pais não são livres para matar ou torturar seus filhos, pais não são livres de deixar seus filhos mais vulneráveis a receber doenças e ser vetor de doença. Mas essa não é a grande questão. A grande questão é, e no caso dos adultos? Ora, o Estado tem que me proteger de mim mesmo? Eu tenho um exercício de consciência e de liberdade. O Estado deve me obrigar a querer cuidar da minha própria saúde? A linguagem é até apocalíptica, né? O Estado vai, à força, nos obrigar a injetar uma substância no nosso organismo. Como se o Estado tivesse vindo injetar querosene. Ou, caso o Estado quisesse vir injetar em nós algo que não haja justificativa racional de receber, a população simplesmente vai deixar. Chega aí, injeta aí óleo diesel na minha veia. Isso não existe. O que existe é um argumento lógico e racional, uma defesa plausível da validade e da necessidade da vacinação. E o que existe são sanções sociais para aqueles que não se vacinam. Não é uma vacinação à força. Você é amarrado numa cadeira recebendo uma vacina. Não é isso. Mas a questão aqui já, no caso dos adultos, não é mais sobre o indivíduo só, mas já entra na questão da externalidade negativa. É no caso dos terceiros. Ao não se vacinar, você está escolhendo deliberadamente arriscar ser vetor de doença a outras pessoas. Outras pessoas que não tiveram o direito de exercer a sua liberdade contra o teu exercício de liberdade. Assim, existe claramente um nível de prejuízo sobre os outros quando você escolhe não se vacinar, porque vacinas não geram imunidade absoluta e muitas pessoas não podem ser vacinadas. Elas só podem, então, escapar da doença caso a população, de forma geral, se vacine. Em escala nacional, vacinas se tornam eficazes quando todos tomam. É parecido com o debate do lixo, né? Uma indústria joga fumaça no céu e aquela fumaça vai parar em outro lugar. As outras pessoas não têm liberdade de se defender daquela fumaça. Ou a indústria que joga coisas no rio e o rio leva poluição para casa de outra pessoa. O exercício de liberdade do dono da fábrica de descartar o seu lixo como quiser afeta outra pessoa que não teve o direito de exercer sua própria liberdade contra aquela fábrica. O seu direito de não se vacinar afeta as pessoas que não podem se vacinar. Então você me pergunta, eu sou a favor que o governo imponha vacina? Vou dizer, em criança, absolutamente. Pais que não vacinam seus filhos em cenários de pandemia global, principalmente, devem receber sanções civis por isso. Assim como um pai que está espancando, não disciplinando fisicamente, mas espancando seu filho ou algo parecido com isso. O governo não existe para ficar tutelando família, se metendo na nossa criação, mas ele existe para impedir os abusos. Não vacinar os filhos é um abuso muito grave à medida que a gente vive em cenários de pandemia. Mas no caso de adultos, tudo é mais subjetivo. Talvez eu creia em obrigatoriedade em casos mais extremos, em cenários de saúde pública mais radicais, como o atual que a gente está vivendo. Mas aí a gente já entra numa zona cinza de conflitos de liberdades, de forma que não é muito preto no branco. Eu sou tendencioso a acreditar que, à medida que certas doenças se tornam pandêmicas, o grau de imposição da vacina
aumenta. E por imposição, eu não estou dizendo ser vacinado à força. Eu estou dizendo você receber sanções civis, como viagem internacional, como direito de entrar no avião, como entrar numa sala de aula ou o que é que seja, como um jeito de proteger as pessoas da tua escolha de não se vacinar. Mas essa não é a questão pra mim, e eu quero concluir com isso. Pouco me importa no momento se a vacina é uma imposição civil. Eu acredito, como cristão, que a vacina, diante dos dados que eu apresentei aqui, é um imperativo moral. Como cristãos, nós temos a obrigação moral de nos vacinarmos. A obrigação moral porque nós vivemos em aglomerações com muita frequência. A obrigação moral porque dependemos disso para voltar à nossa vida de igreja. A obrigação moral porque dependemos disso para voltar à obra missionária. A obrigação moral porque é dentro das igrejas que mais estão propagando mentiras sobre vacina e sobre doença. A obrigação moral porque assim a gente evita levar o mal a outras pessoas. Você quer realmente arriscar ser vetor de doença para outras pessoas? Talvez ser vetor de algo que mate um descrente a quem você não teve a oportunidade de pregar o evangelho? Se a vacina é uma obrigação civil, aí o pessoal da política discuta. Eu, como pastor, tô aqui para dizer, a vacina é uma obrigação religiosa. É honra à memória e ao trabalho do Edward Jenner, que salvou milhões de vidas ao longo da história do mundo com as vacinas, que como cristão quis glorificar o nome de Deus, nos dando meios de evitar certas doenças. Como pastor, como membro de igreja, temos a obrigação de que enquanto existir argumento racional e lógico para confiarmos nas vacinas disponíveis, que a gente se vacine e incentive outros a se vacinar. Esse vídeo é motivado pelo fato de que tem muito pastor tentando convencer o seu povo a não tomar vacina. E isso é loucura, isso é absurdo. Isso é um crime contra a saúde pública e um abuso do poder religioso. Espero que esse vídeo ajude vocês aí que estavam em dúvidas acerca desses assuntos. Qualquer coisa, os comentários aqui embaixo estão abertos pra gente continuar conversando. Manda esse vídeo aí pros seus amigos que talvez tenham problema com vacina. Sei que esse vídeo é longo, mas eu quis que ele fosse um só pra ser completo acerca desse assunto, tá bom? Deus abençoe todos vocês. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira. Não deixe de se inscrever aqui no canal e assinar as notificações, que a gente sempre tem vídeo novo. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima e tchau, tchau. Teu perdão, ai de mim, se não fosse tua graça que me deu a salvação. Eu estava perdido, teu amor me alcançou, tua graça me salvou. Eu não merecia, mas o favor imerecido é a graça de Deus. Foi a graça, pela graça, só a graça. Tô cheio da graça, tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando estou fraco, forte sou. Foi a graça, pela graça, só a graça. Tô cheio da graça, tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando estou fraco, forte